partir do verso de número 1, Evangelho de João, capítulo de número 10. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estavam falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Somente até aí. E você pode se assentar. Jesus Cristo estava ensinando sobre a segurança do seu povo. Entre outras coisas, ele estava fazendo uma distinção entre viver e morrer. O que é que nos conduz à morte, quem é que nos mata, o que é que nos conduz à vida e o que é e quem é que nos faz viver. Então, hoje nós gostaríamos de dizer sobre 3 governos de Satanás, porque há o governo de Deus, exposto pelo Senhor Jesus. Ele diz assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele estava falando sobre o governo de Deus. O governo de Deus, ele é manifesto, revelado pela palavra de Deus. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Elas me seguem, porque elas me entendem, elas reconhecem a minha voz. E ele diz assim: as minhas ovelhas, elas nunca seguirão estranhos. E ele diz assim: porque todos que vêm antes de mim, eles são ladrões e são salteadores, eles são assaltantes. E ele diz assim: o ladrão, ele vem somente para roubar, ele vem somente para matar e ele vem somente para destruir. Então a gente entende como é que o império de Satanás, ele executa sobre quem lhes dá ouvido a morte, né? A palavra fala de 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte emocional e a morte eterna. A morte espiritual, a morte emocional e a morte eterna. Como que entrou no mundo o governo da morte, né? O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 5, no verso de número 12, ele expõe de maneira muito clara a partir de que momento, né, que a morte entrou no mundo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a morte, ela entra no mundo através
pecado cometido por Adão e Eva, quando estes deram ouvidos à voz de Satanás e, ao colocar em prática a sugestão de Satanás, pecaram e, através do pecado, Satanás teve o direito legal de trazer sobre eles a morte. Lá em Carta aos Romanos, no capítulo 6, no verso de número 16, ele diz assim: não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece, escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. Então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo assim? Se você escutar a voz do diabo, se você escutar a voz do teu desejo, se você escutar a voz da inclinação da sua própria carne, se você escutar a voz da tua própria justiça, e você agir conforme esta voz que você está escutando, você está fazendo uma semeadura, e conforme essa semeadura você vai colher, você vai colher a morte, e está se colocando como escravo do pecado. O escravo do pecado, no final da sua jornada, tem como prêmio a morte. E se você escutar a voz do Senhor e você obedecer à voz da justiça, então você, no final da sua jornada, você terá a vida eterna. Então, através do pecado, Satanás trouxe sobre a humanidade um legado de morte. Lá no capítulo 4 do livro de Gênesis, quando nascem, de maneira natural, os primeiros habitantes, os primeiros seres humanos, os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, lá no capítulo de número 4, a partir do verso 1, fala sobre a primeira característica de morte espiritual. Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim, que disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias, crias do seu rebanho, e o Senhor aceitou com agrado Abel da sua oferta, mas não aceitou Caim de sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Vamos lá. A primeira característica de morte espiritual, ela se dá pelo envolvimento, pelo relacionamento exagerado do ser humano com as coisas da terra. Nós moramos na terra, a terra é a nossa casa. A Bíblia diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens, mas a nossa estada na terra, a gente precisa compreender que ela é passageira. Então, tudo aquilo que nós podemos desenvolver, fazer, construir aqui na terra, precisa ter de nós um envolvimento administrado pela nossa comunhão com o Senhor. Eu não posso ter apego em demasia às coisas da terra. O meu apego às coisas criadas, ela precisa ser orientado, revelado e controlado pela voz do Criador. Apego excessivo às coisas aqui de baixo, a terra, eu não posso atribuir à terra o meu melhor, por exemplo. Eu preciso entender isso. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim e Caim ficou muito bravo? Porque, entenda, Caim ele se tornou um agricultor. Então, o ambiente de trabalho do Caim era a terra. Mas a terra aonde o Caim trabalhava
contaminada pelo pecado. Quando você lê a terra lá em Gênesis, antes do pecado, você vai ver que antes do pecado a terra não produzia espinhos, ela não produzia veneno, ela não produzia ervas daninhas, não precisava haver chuva e também não tinha seca. Todo dia ao cair da tarde vinha um sereno e esse sereno regava a terra sem dano, sem desconforto, sem nenhum perigo. Chuva é bom. O povo da cidade tem mania de dizer que um tempo chuvoso é tempo ruim. Mas o povo da roça, quando chove, eles dizem que o tempo é bom. Por quê? Porque enche os leitos dos rios, as nascentes, os reservatórios e molha a terra, propiciando uma colheita abundante. Mas a chuva, mesmo sendo boa, ela traz danos ou não? É necessária? Em demasia, traz danos. Antes do pecado, não precisava chover, a terra não produzia espinho, a terra, ela não era contaminada pelo mal. Abel, ele foi exercer a sua profissão lavrando a terra. Pastora, Caim. Caim, então, não deveria lavrar a terra? Deveria. Ordem bíblica. Você vai plantar, lavrar e com o suor do seu rosto você vai se sustentar a sua casa. É o que espera Deus que um homem faça. Qual é o problema então? O problema então é que o Caim achava que o melhor da terra deveria ser aceito por Deus. E Deus não recebia como oferta, como oferenda, nada que vinha da terra. Quer saber se uma pessoa está morrendo espiritualmente? Envolvimento demasiado com as coisas da terra. Pastora, tem pessoas que, se perder um emprego, uma posição social, foi excluído, se ele não for muito bem recebido, essas coisas que o humano depende, que o mundo depende, das quais o mundo se alimenta. Tem pessoas que são dominadas pela ganância. Deus quer que eu tenha o melhor? Certeza. Ele tem o melhor para dar. Nos criou para ser cabeça e não cauda. Ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. Mas se eu não tiver ouro e nem prata, isso interfere na sua adoração? Pastora, Deus me livre, quando eu estou endividado, eu vou para a igreja, mas eu não cultuo. Mas eu acho que... mas eu vou para a igreja. Eu saio da igreja. Ganância, orgulho, vaidade, apego demasiado às coisas da terra, começa a interferir na sua vida espiritual. Quanto mais dependente das realidades mostradas por uma concepção de uma mente sem a luz da palavra. Você sabia que os encantamentos, eles só têm efeito na mente das pessoas? Por quê? Porque elas não se preocupam com a verdade. A gente já pregou sobre encantamento aqui. Encantamento é produto de feitiçaria, mas ele necessariamente não precisa de um trabalho feito, não, de um objeto.
O encantamento é quando você recebe uma voz, você acredita em algo, você se deixa guiar pelo aquele algo e você não se preocupa se aquilo é verdade ou não. Mas aí se torna a sua verdade. E mente encantada. A pessoa pode ouvir a palavra, ela pode ser beneficiada com o bem, mas ela não vai entender que o bem está lhe fazendo bem. Essa é a força do encantamento na alma. É um sintoma claro de morte espiritual. Jesus fala, a pessoa não escuta. Jesus expõe e a pessoa não entende. A pessoa o espírito dela, ele é morto. Ele não é frutífero. Você diz assim, Deus é amor. Amém, entendi. Aí você diz assim, o amor vem de Deus. Como? Entende? Não existe uma frutificação. Não existe um enraizamento. Não existe uma versatilidade. Há um engessamento. Quem entende só um ponto cego ali, ó, não está entendendo. Por quê? Porque não é a voz de Deus que está vivo dentro do espírito dela. O espírito dela, na verdade, está morto. Essas pessoas que não importa o quanto você instrua, o quanto elas vejam Deus se movendo, o quanto elas entendam a palavra de Deus, na hora de agir, elas sempre agem errado e nunca acham que estão agindo errado. Você desenha e ela não entende. É um sintoma de morte espiritual. Caim, ele se envolveu com a terra e ele achou que Deus deveria receber como oferta fruto da terra. Por quê? Porque para ele aquilo tinha uma lógica. Ele não conseguia compreender. O verso 6 diz assim: o Senhor disse a Abel: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Volta lá no 4 agora para mim, Lia. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias, das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Espera aí. O segundo apontamento, né? A segunda característica de que eu posso estar morto espiritualmente, eu não consigo saber o que Deus quer. Uma coisa vai puxando a outra. Primeiro, eu sou apegado demais às coisas da terra. Segundo, eu não consigo saber o que é que Deus quer. Eu acho que o que eu quero é o que Deus quer. Lembra que quando Jesus estava instruindo os discípulos, dizendo que ele seria morto, que ele ressuscitaria ao terceiro dia, lembra da reação do Pedro? Não, o Senhor não vai morrer. Não, de jeito nenhum. Eu não vou permitir. Você lembra qual foi a resposta que Jesus deu para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Você não entende das coisas de Deus. Você só entende das coisas. Você não entende o que é que Deus quer. Você só entende das coisas que você quer. Você não entende das coisas do alto. Você só entende das coisas da terra. Caim não conseguiu entender o que é que Deus queria.
tem pessoas que não sabem o que é que Deus quer. Não sabem, não tem a menor ideia. E aí começa a organizar o seu próprio culto a Deus. Pastora, o meu dízimo ele é de 15%. Eu não dou oferta. Eu ajudo instituição de caridade. Ao invés de eu dar oferta, eu ajudo asilos. Eu ajudo... o domingo também, a Bíblia fala que o domingo é de quem mesmo, gente? Senhor. Mas o meu domingo, ele é meu. Pastora, eu estou na campanha da virada, mas eu não vou porque eu estava fazendo isso, aquilo, e o que eu estava fazendo era coisa boa. Jesus faria. Então não precisa a campanha da virada. Então eu não quebrei. Só entende, pastora? Como eu vim fazer uma coisa, o que eu vou fazer é bom, legítimo. Então eu não quebrei a campanha da virada. Não, mas espera aí. O Espírito Santo de Deus nos deu uma direção. O Espírito Santo de Deus diz que são aqueles dias do início até o culto da virada, são dias que a sua vinda ininterrupta à igreja faz parte do seu comprometimento com Ele. Essa é uma instrução que o Espírito Santo deu para a igreja. Essa instrução ela não é da pastora Cris, nem da pastora Débora, nem do pastor Alex. Essa instrução, ela é do Espírito Santo. Não, mas eu, dentro do meu coração, eu sinto que eu não quebrei. E tu sabe o que é que Deus quer? Você sabe o que é que tem sentido para Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus só se movimenta na sua palavra. A palavra diz assim que antes do Senhor fazer qualquer coisa aqui nessa terra, Ele revela aos santos, aos seus santos. Ele revela aos seus profetas o que Deus vai fazer no ano de 2022, a direção que Ele vai trilhar, o que Ele requereu, Ele revelou para o altar na campanha da virada. Pastor, eu tive uma revelação à parte do altar. Eu tive uma revelação tão séria. Aqui Deus falou comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus tivesse falado com você mesmo, falado, pastor, como é que eu sei se Deus falou com alguém ou não? Dá uma olhada para a vida daquela pessoa. Aquela pessoa é uma pessoa preocupada com frutificação. Ela dá fruto. Ela é uma pessoa que tem peso, porque para Deus não vai falar com palha, que a palha o vento carrega. Deus fala com gente que tem peso. Eu estou falando de peso corporal, não. Eu estou falando de peso de fruto, os galhos carregados. Entende? Galhos carregados, troncos grossos, produz fruto, abarrotado. Aí Deus fala. Uma característica de pessoas com quem Deus fala, elas têm um temor enorme na alma. Com todo mundo foi assim. Quando Deus abriu a visão de Isaías e ele viu os céus abertos, ele disse assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Deus Santíssimo. Não é assim. Não é de qualquer maneira.
A gente precisa entender que o Senhor nos resgata para frutificarmos. A gente precisa dar frutos. Pastora, eu convido um monte de gente. Tá bom, você ora, geme por quantas? Ou você acha que a igreja é igual o pagode lá do João? Ou você acha que o reino dos céus ele é promovido só pela propaganda midiática? Você acha que é assim? Grava uma coisa, eu queria até que você falasse comigo. Fala assim, o reino de Deus é vida por vida. Se eu não despejar a minha vida no altar, outras vidas não nascerão para o Senhor. E rouba a tua vida mesmo. Rouba não, né? Você entrega. Você não tem tempo. Você não para. Você está sempre jejuando, falando, orando, correndo, pensando, vendo, alertando, fazendo aquilo que o Espírito Santo faz. Ah, pastora, eu na hora me converti, a minha parte eu já faço. É igual o velório, meu corpo está lá presente. Eu estou lá de corpo, é culto de corpo presente, né? Não tem missa de corpo presente? Né? Se diz não, é culto de corpo presente, mas não tem defunto. Tem, mas vivos. Mortos só no espírito. Eu vou para a igreja e eu levo o meu corpo. Eu sento o meu corpo na cadeira, eu cochilo. Lancho. Tipo bala, chiclete, biscoitinho. Às vezes canto. Pode ser que eu ore. Aquela oração assim, aquela oração que não está dentro do seu coração. Senhor, tem gente que fala assim, pastor, eu não sei orar. Se mandar orar em público, ele se embanana e fala assim, eu não sei orar. Mas aqui, oração é fácil, eu posso escrever, você vai decorar. Mas isso não é oração. Oração é aquilo que vem do seu coração. Tem que vir do movimento do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo dentro do seu coração. Aí você entrega, aí você clama. Isso é oração. Ah, não, mas eu administro no culto. Pastor, eu dizimo quase tudo. Comissões eu não dizimo, bruto, né? Encargos eu não dizimo. Eu só dizimo sobre o líquido. Eu acho que Deus entende, aceita. A palavra diz assim, fala comigo, igreja, tudo que vier na sua mão. Você tem que dar o é tudo. Não é 10%. Não é 5%. Não é, mas isso aqui não é salário, não é? Veio para sua mão? É abono, é o quê? Veio para sua mão? É doação. Veio para sua mão? Veio para sua mão. Ah, mas eu acho que Deus... Eu tenho dúvidas sobre dízimo, sobre louvor. Eu tenho dúvidas sobre jejum. Eu não sei como é que pode. Tem crente que quase nunca jejua. Quase nunca. Jejum tem que ser uma constante na sua vida. Faz parte do seu culto. Jesus Cristo, sabe por quê? Toda falta que você passa no jejum, o Espírito Santo manda para você em forma de poder. Já viu aqueles crentes que não tem poder nenhum? Fala, pastora, eu não jejuo porque se eu ficar 2 horas sem comer, eu tremo. Como demais. Aí, a pessoa que come demais, se ela tirar um pouquinho, ela passa mal. Aqui, jejum, tudo nessa vida, minha gente, é treino. Tudo nessa vida é adaptação. Se você começar a jejuar, vai tremer 10 dias, vai tremer 15 dias, vai parar de tremer. Constante.
Ah, não, aqui eu jejuo. Quando é que eu jejuo? Eu jejuo quando tem alguém internado na UTI que é meu parente, claro. Porque se não for, o parente que eu gosto também, né? Qualquer parente, né? Com a sogra, assim, a gente não jejua, não. Dependendo do parente, a gente jejua. Se for do meu interesse, o jejum tem que ser uma prática. Se você não jejua, você não tem poder. Jesus Cristo subiu, é assim, depois do batismo ele foi guiado pelo Espírito Santo, levado para o deserto, para ser tentado pelo demônio. Fala, pastora, pelo amor de Deus. O salmista no Salmo de Deus assim, porque ele me faz andar por pastos, o que me amam? Ressequidos? Hã? Então, peraí, se eu estou no deserto, é o demônio que me trouxe. Nem sempre. Nem sempre. O Espírito Santo conduziu Jesus Cristo ao deserto. Deserto é lugar de quê mesmo? De sequidão, é lugar de sede. Deserto é lugar de fome. Deserto é lugar de solidão. Ou seja, deserto é um lugar que você não tem conforto e você passa muito mal e corre risco de morrer. Deserto. Não tem quem te socorre, não tem nada. O Espírito Santo levou Jesus lá. Para quê? Para ser tentado pelo demônio. Depois de 40 dias, Jesus Cristo vence o diabo através da palavra. As 3 tentações. Quando ele desce, a palavra diz, você vai repetir comigo, ele desce. Ele desce. No poder. No poder. Fala de novo, minha gente. No poder. No poder. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Você jejuou? Campanha da virada. Quantos jejuns você abriu? Não digo nem pela igreja, nem pela minha vida. Nem pela vida da pastora Leite, nem pela vida dos intercessores, nem pela vida dos obreiros, nem pela vida dos pastores. Não estou dizendo isso pela sua própria. Nenhum poder. Você não entende que a palavra espera, manda que eu ore e jejue? Não é, pastor, aqui, a parte do jejum não entra aqui, ó. Não, é claro, você trabalha subindo no andaime. Não vai jejuar e subir no andaime. Por favor. Né? Você pode cair. Ó, não é porque a coisa é sagrada que a pessoa está segura, não. Os sermões de Paulo, eles eram tão longos. As pessoas acham os meus sermões longos. Eu falo, meu Deus. Uma refeição rápida, você leva no mínimo 15 minutos. Aquele sanduíche pobre, que você pega patê pronto, alface, presunto cru, você leva 15 minutos. É porque a palavra é comida espiritual, você sabia ou não? Aí querem que eu prepare um banquete que vai nutrir todo mundo com 15 minutos. Gente, não tem jeito. Quem pregava muito era Paulo. Paulo pregou tanto tempo que o moço dormiu. Não durma no culto. Dormiu na varanda, caiu e morreu. Está lá em Atos Apóstolos. Não durma, é perigoso, a cadeira não é tão alta. Mas não dorme no culto. Então, aqui, a palavra manda que eu jejue. Ouça a palavra. Leia a palavra. Obedeça a palavra. É através do conhecimento da palavra que eu sei o que Deus quer. Fala-se uma coisa comigo. O ano da excelência. O ano da excelência. Só vai se cumprir na minha vida. Se eu entender o que Deus quer de mim. E eu entregar para Deus o que Deus quer de mim. Uma outra característica de morte espiritual. Voltem o verso 4 para mim.
Perdão, sim. Mas não aceitou de Caim, não aceitou Caim. Grave isso aqui. Deus não recebe a oferta de quem ele não recebe a pessoa. Lê você mesmo. Se Deus não te receber, ele não recebe a sua oferta. Se ele te receber e você ofertar voluntariamente, de acordo com o que ele quer, ele recebe a sua oferta. Sabe o que acontece nos dias atuais? Tem um monte de pastor ladrão, a gente vai falar sobre isso depois, porque tem, que são os mercadores, são os lobos, em pé de cordeiro, e que o Espírito Santo permite ficar dentro da igreja arrebanhando o povo. Permite. A gente vai ler logo depois. Eles não se preocupam com a vida da pessoa, só se preocupam com o dinheiro que ela vai trazer no altar. Porque a oferta, ela não é para Deus, esse altar ele não é sagrado, o Senhor não desce nesse altar, o Senhor não responde nesse altar. Mas não é simples assim ofertar, não. Deus só recebe Deus, oferta de quem ele recebe. E se a pessoa que ele recebe entregar para ele uma oferta de todo o coração e com alegria. Se você traz a oferta entristecido, furioso, murmurando, sem alegria, sem discernir o que é que você está, ele não vai receber também não. A oferta, ela é uma forma de oração. Quantas coisas que quando você oferece uma oferta, Deus te responde. Mas assim, são muitas, mas são muitas. Testemunho, aqui a gente tem de rodo, que não dá tempo da gente dizer. O caminho mais rápido, inclusive, entre a sua oração e a sua resposta é a oferta. Inclusive, pastora, mas isso não acontece comigo, você crê? Você entendeu que oferta agrada a Deus? Por quê? Porque oferta tem a ver com a honra que você dá a Deus. A palavra diz assim: honrai o Senhor com seus bens. Experimenta, fala, Espírito Santo, eu não quero terminar essa campanha da virada sem ter experiência de entregar uma oferta de honra no teu altar. Você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Mas não aceitou Caim e a sua oferta, e por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Olha só. Um sintoma de morte espiritual. Os sentimentos de indignação, desgosto, amargura e ira dominam a alma, o espírito da pessoa, a ponto de ser percebido pelo seu semblante, materializado pela sua ação. Jesus disse assim: fala comigo, os mansos herdarão a terra. Então significa que os ignorantes, os insatisfeitos, os amargurados, os dominados pelo estresse, nervosismo, berros, amargura, não vai entrar. E tem pessoas que assumem esse estereótipo. Você olha assim e fala assim, dá um passo assim para trás. Por quê? Porque o semblante já diz. Você já conversou com alguém que às vezes nem grita, mas ele tem uma cara de nojo? Ele fala com você assim: sim, irmão. Você está vendo no semblante que ele tem nojo de você. Já aconteceu isso? Já viu? Convive com a pessoa. Convive? Mas, gente, é direto. É coisa rara você ver a pessoa livre.
ela é atada, atada é amarrada. Os sentimentos de indignação, decepção. Porque o que o Caim sentiu por Deus? Decepção. Não foi por ninguém, foi por Deus. Ele ficou altamente decepcionado com Deus. Por quê? Olha a lógica dele. Eu trabalhei duro, eu lavrei, eu carpi, eu colhi debaixo do sol, meu suor trouxe para ele de coração. Você entendeu agora? A pessoa fala assim, pastora, eu servi a Deus de coração. Uma vez eu estava conversando com um pastor que deixou de ser pastor, e ele disse assim, tinha um grupo conversando com ele, aí ele disse assim, o senhor perdeu a fé? Ele disse, não, perdi a paciência. Aqui, por mais que você faça, nada está bom, o povo é ingrato, fez uma lista. Eu falei, é verdade. Mas você está servindo a quem? A Deus ou ao povo? É a Deus? Então você não pode parar. Grava isso. Mas pastora, eu tenho todos os motivos para desistir. Você está servindo a quem? A Deus? Então tá. É a Deus que você está servindo. Glória a Deus, aleluia. Segue. Não olha para trás. É a Deus. Porque tem o meu suor. Pastora, eu dei o meu suor naquele coral. No Ministério de Louvor. Eu dei o meu suor no Ministério de Evangelismo. Eu dei o meu suor indo para Itaguaçu. Sei lá o que você faz. O meu suor. O que eu recebi? Ingratidões. Eu fui mal compreendido. Pastor, mas peraí. A quem que você está servindo mesmo? Então segue. Porque o sentido está nele, é para ele, a recompensa vem dele. Não, pastora, eu por causa dessa decepção, eu transtornei, porque eu servi de todo o meu coração. Aí me expulsaram do coral. Eu dei o meu melhor, me excluíram do louvor. Eu dei o meu melhor, me excluíram do Ministério de Música, de dança, sei lá do que, me colocaram no banco, mas eu dei o meu melhor. Com quem você está trabalhando mesmo? Para quem que é? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você não se apega demais às coisas, não é não ter apego, é não se apegar demais. Você entendeu isso? Não é que você não tem apego, você não se apega demais. O que é não se apegar demais? Eu não dependo daquilo que eu faço para ser de Deus, ouvir a Deus, obedecer a Deus e caminhar com Deus. Se eu não me apego demais às coisas de baixo, se eu sirvo a Deus entendendo o que é que Ele quer, o que é que Ele quer, o que a gente precisa saber é o que Ele quer, o que Ele está pedindo de mim. Eu preciso saber disso. O que é que o Senhor está pedindo de mim? Lá em João, no capítulo 8, no verso 40, vou tentar a partir do 45, deixa eu ver. João, capítulo 8, a partir do verso 45, diz assim: no entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Eu preciso ouvir a palavra. Aquele que pertence a Deus ouve a palavra, entende a palavra.
Ouve e entende. Peraí, a Bíblia é o quê? A Bíblia é a palavra da igreja, vinde celebrai a Deus. Está repreendido em nome de Jesus. A Bíblia é a palavra da pastora Débora. Está amarrada em nome de Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é a sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Então você precisa escutar as instruções da Bíblia como palavra de Deus. Ponto. Se porventura você entende que Deus não está te recebendo e você acredita que fez o seu melhor, o que você precisa fazer? Escutar o que Ele vai falar com você. Lá no Gênesis 4 de novo, no verso, acho que é 6, diz assim: e o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Sabe qual foi a resposta que Caim deu para Deus? Fala assim comigo. Ele se entregou à sua amargura. Ele se entregou à sua fúria. Ele se transtornou o rosto. Ou seja, todo mundo que olhava para Caim via que ele estava virado com Deus, que não entendia Deus, que não aceitava Deus, que estava aborrecido com Deus e que não ia seguir ouvindo Deus, que Deus parou de ter um sentido para ele. Aí Deus é tão misericordioso e Deus começa a pregar para Caim. Olha lá no verso 7, Deus começa a dizer assim para Caim: se você fizer o bem, você não será aceito. É Deus misericordioso. Você sabia que o Jesus a quem nós servimos é maravilhoso? Eu e você às vezes nos transtornamos, estamos errados, e Deus fala com a gente não escuta, e Deus ainda prega para a gente, ainda fala com a gente, né? Quando era criança a gente cantava assim: que Jesus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Mas que Jesus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é este nosso. Ele salva, Ele cura, Ele batiza também com seu Espírito. Amém, amém. Ele salva, Ele cura, Ele batiza também com seu Espírito. Amém, amém. Deus ainda foi dizer para Caim: se você fizer o bem, você não será aceito. Pregou. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Olha, Caim, o pecado está te ameaçando. Esse pecado não é o pecado de ser pecador, é o pecado de ser escravo, sucumbir ao pecado. A voz de Deus nos livra do pecado. A voz de Deus nos livra do domínio do pecado. A voz de Deus nos tira do senhorio do pecado e nos faz senhores em Cristo. Mas se a gente despreza a palavra, deixa eu dizer uma coisa para você. Se a pessoa conhece a palavra é palavra, e essa palavra não faz mais efeito para ela, não tem mais saída para ela. Você entendeu isso? Se ela conhece a palavra, conhece. Ao invés do Caim, ele sucumbir à sua amargura, decepção, revolta, ódio, ira, se ele tivesse assim: Senhor, eu estou muito irado contigo. Eu lavrei a terra, eu suei, eu peguei lá os legumes, até não peguei os melhores, mas peguei os muito bonitos, frutas boas, nada estragado para o Senhor. Trouxe de todo o meu coração
mostrar para ele. Mas como ele se cala, ele se fecha, ele rompe, Deus prega e ele não escuta a voz de Deus. O que a voz de Deus mandou ele fazer? Fala comigo, dominar o pecado. Dominar o pecado. Era para ele dizer assim, Caim, Caim. Ele mesmo com ele, para Caim, escuta. Você está com raiva? Eis, vamos parar. Aqui, reflexão. Quem é Deus? Ah, tá. Vamos procurar então o que Deus quer? Deus aceitou o quê? Melhor ovelha. Vamos comprar a ovelha do Caim, do Abel. Vamos lá trocar batata, uva por ovelha. Vamos comprar as melhores e vamos levar para Deus e nós vamos ser recebidos e vida que segue. Não. Ele não quis fazer isso. Você está conseguindo compreender ou não? Tá? A gente não entrega para Deus a resposta que Ele aceitaria. Isto é morte espiritual. Eu vou falar de maneira muito rápida de morte emocional. Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, e eu vou ler apenas os versos, vamos ver, 21 e 22. Para você entender de morte emocional, fala assim comigo que Paulo falou. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de ousadia, de coragem. Você entendeu isso? Grave. Morte emocional tem a ver com ousadia para obedecer, ousadia para viver, ou medo e se encolher e fugir e não enfrentar. Morte emocional tem a ver com isso. E a gente vai falar do primeiro rei de Israel, o Saul, que era um moço muito alto, muito bonito, muito forte, e era de uma família pobre, da menor tribo, a tribo de Benjamim, e de repente foi escolhido, convidado, porque o povo queria um rei, e Deus deu para ele a oportunidade de se tornar o rei de Israel. Vamos lá. Então, aqui é por ocasião do coroamento do cara. Então, fez ir à frente a tribo de Benjamim, é a cerimônia de coroação do Saul. Então, fez ir à frente a tribo de Benjamim, que é a tribo dele, clã por clã, e o clã de Mata foi escolhido. Finalmente, foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para você. O cara estava para ser coroado, a cerimônia montada, todas as tribos, os juízes de Israel, todo mundo, era uma cerimônia oficial. Quando foram procurar pelo o rei que seria coroado, onde que o Saul deveria estar? Fala assim comigo, lá na frente. Lá na frente. Procuraram, não acharam. Onde que o Saul estava? Fala comigo, escondido. Escondido. Por quê? Fala assim, com medo? Com medo. Vamos lá. Agora vamos lá, 22. Então consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse, sim, ele está escondido. Leu lá? Fala comigo, ele está escondido? No meio da bagagem. Eu preciso falar mais alguma coisa? Não? O medo, a timidez, o terror, ele vem de quem? Do diabo. A ousadia, a coragem, a intrepidez, gravou isso? Vem de Deus. Grava outra coisa aqui. Deus te chama para fazer algo. Ele te dá uma palavra, vai e aluga uma casa, vai e compra uma casa, você vai e você compra um carro, ele te abriu uma porta, ele te deu uma palavra. Eu tenho te chamado para o ministério da palavra, então você é escalado para pregar, e você é escalado para iniciar algum ministério na casa de Deus.
Grava. Se você for esperar você ter coragem e não ter medo, você nunca vai fazer nada. Gravou isso? A coragem, ela existe junto com o medo. A questão é a quem você escuta, em quem você foi. Primeiro sermão que eu preguei foi assistido por um pastor que eu particularmente acho ele um excelente orador. Pastor Walter. Estava lá. Primeiro sermão de casamento. Primeiro casamento que eu celebrei foi lá na igreja, uma igreja enorme, com um orador antigo, famoso. E eu tenho noção quando a pessoa sabe o que ela faz. E ele sabe falar. Você acha que eu tive medo? Tive. Mas você acha que eu preguei com medo? Tem gravado. Medo nenhum. Não. Ou Deus é comigo ou Ele não é. Ou eu estou em nome de Deus ou não estou. Cris, você tem medo? Claro. Você faz? Não. Você precisa aprender vencendo os seus medos. Deus te deu uma palavra? Vai, mas vai ser. Em nome de Cristo, não vai com medo. Pastora Cris, todo mundo vai dizer que não vai dar. Eu tenho dentro de mim pessoas complexadas. Deixa eu dizer uma coisa para você. O complexo é um tipo de morte emocional. Não tem como Deus usar um complexado. Eu digo para você que não tem. O complexado, ele é dependente da aprovação dos outros. Pastora, é que eu tenho um problema e todo mundo ri de mim. E daí? E daí? Todo mundo pode rir. Mas você tem que saber quem você é. E você tem que saber quem é você. Coloca com o complexo no altar. E vai enfrentando. A primeira vez que me deram oportunidade para pregar foi num culto que tinha uma igreja que na época era muito famosa. E era famosa exatamente por trabalho com jovens, não vou falar nome. E uma das maiores igrejas aqui, que era a de Vitória, vinha pregar na igreja, então tinha aquela juventude imensa. E meu pastor disse assim: Cris, é você que vai do nada. Tinha 3 meses que eu estava na igreja. Do nada! Eu nem falava que eu era extremamente gaga. Foi você que vai ver. Eu falei, eu? Eu achei que era piada. Ele disse, porque Deus falou que é você que vai pregar. Era pastor da Dejanane. Lembra disso, Dejanane? Você estava naquele culto? Estava no culto. Real. Eu fui para casa falando, porque o gago gagueja no pensamento também. Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou... Mas eu parei e pensei assim, Deus me mandou ir. Fui avaliando. E bom, mandou, né? Porque é a igreja dele, o nome dele, um monte de visitante. Ele ia mandar uma gaga pregar. Ele nem conhece. Ele nem sabe se eu sei pregar. Ele nunca me viu pregar. Só pode ter sido Deus. Foi a última vez que eu gaguejei daquele jeito. Quando eu peguei o microfone, eu disse, boa noite. Eu não gaguejei mais. Glória a Deus. Nunca mais gaguejei. Acabou. Vocês acham que eu tive medo? Claro. Quem quer ser piada? Quem que quer? Mas Deus me chamou aqui para quem ia rir, ó. Ó, para quem ia rir. Vai rir? Aqui, não é, para mim não era mais relevante. Eu estava obedecendo ao céu.
Se o preço era todo mundo rir, você acha que eu sabia que eu não ia gaguejar? Claro que não. Você acha que Deus mandou um profeta assim, subirás e não gaguejarás? Nada. Nada. Tinha a menor ideia do que ia acontecer. A morte emocional, ela é caracterizada pela insegurança. Gravou isso? Morte espiritual caracterizada pela insegurança. Ano da excelência de Deus. Precisa colocar insegurança no altar. Ficar mais forte. Mas se rir. Ok. Eles riem da rainha da Inglaterra. Eles riem de todo mundo. De mim. Até eu rio às vezes. Você já riu de você? Às vezes eu morro de rir. Falo, meu Deus, não acredito. Não é possível. Isso não quer dizer nada. Característica de morte espiritual. A Bíblia diz assim, Paulo lá em Efésios 4, né? Não deis lugar ao demônio. Ele fala ou não? A timidez, a insegurança, o medo, a covardia, é um lugar que você está dando para o demônio na sua alma. É um lugar. Pastora, dá para vencer isso? Dá para vencer isso. E, rapidamente, morte espiritual, morte eterna. Lá em Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, né? Judas 1, nós vamos ler a partir do verso de número 3. A morte eterna. Morte eterna. Pastora, a gente falou de morte espiritual, é quando você não consegue ouvir a voz de Deus. Morte emocional é quando você é governado pela insegurança e pelo medo. Agora, a morte eterna é a que não tem mais volta. Vamos lá. Amados, embora estivesse muito ansioso por me escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhasse pela fé uma vez por todas confiada aos santos. Pois, grava isso, certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem, negam a Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia, de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Eles servem de exemplo. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam a autoridade e difamam seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações injuriosas contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, estes tais difamam tudo que não entendem e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais. Nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Vamos entender isso aqui? Morte espiritual,
Quando eu não sou capaz de ouvir a palavra de Deus, entender o que é que Deus quer e permitir que a palavra trabalhe em mim. Morte emocional é quando as minhas emoções tomam o controle da minha vida e eu, ao invés de colocar a minha ansiedade no altar, ao invés de eu colocar o meu medo no altar, ao invés de eu colocar meu desequilíbrio no altar, eu assumo esses desequilíbrios e me escondo. O Saul, ele se escondeu nas malas, mas ainda assim foi coroado. Mas quando você vê na destruição dos inimigos, quando a ordem de Deus era para que não se preservasse nem pessoa e nem animal, nenhum bem daqueles povos, o que o Saul faz? Ele separa as ovelhas e as vacas mais gordas, ele preserva a vida dos reis e era costume da época de batalha oferecer sacrifício a Deus. Como ele era covarde, eu queria tanto que você entendesse isso. Se você for covarde, entende? As pessoas sentem a sua covardia. As pessoas sentem o seu medo. As pessoas sentem a sua insegurança. Como Saul era covarde, o povo começou a pressionar. Saul, cadê o sacrifício? E ele esperando, estou esperando Samuel. Saul, cadê o sacrifício? Calma, o Samuel já vem. Como ele era medroso e covarde, o povo começou a debandar. Ele, com medo da debandagem do povo, assumiu o lugar do sacerdote. Ofereceu a Deus sacrifício imundo. Foi rejeitado por Deus para todo sempre. E se tornou um feiticeiro. Acaba a vida se suicidando. Morte emocional. Agora, a morte espiritual, ela tem uma característica. Porque Jesus Cristo disse assim: eu sou a porta. Ele disse assim: as ovelhas ouvem a minha voz. Ele disse assim: quem ouve a minha voz e não entende, não é ovelha minha. Ele disse isso ou não? Então vamos lá. Se do púlpito sai uma palavra corrompida, do púlpito sai uma palavra corrompida. Este evangelho de facilidade, esse evangelho da cura, esse evangelho da prosperidade, esse evangelho que aceita todo mundo do jeito que está, para ficar a vida inteira do jeito que está, esse evangelho que não confronta com a verdade. Mas pastora, por que Deus deixa tais pastores nos púlpitos? Fala assim comigo: porque tem ovelhas para esses pastores. Jesus Cristo diz assim: não pense que eu vim trazer a paz. Ele disse assim: eu vim trazer a divisão. Quando ele vier, ele vai fazer a separação total. Mas essa separação já está sendo feita agora. Alguém está me entendendo? Ou não? Isso tem que te fazer refletir sobre o que te faz vir para a igreja. Pastor, eu vou por causa do louvor, do coral. Eu vou por causa do culto de crianças, pastor. Me acostumei, eu tenho amigos. Por causa da senhora. Vai que tem gente que gosta de mim. Pastor, eu só vou por sua causa. Eu gosto demais de escutar a senhora. Aqui, você precisa vir por causa da palavra que é pregada. A palavra que é pregada tem que te confrontar. A palavra que é pregada tem que vir como uma bucha e começar a te lavar assim, ó. Tem que tirar seus cascões. Caracas. A palavra que é pregada, ela tem que te orientar. A palavra que é pregada tem que dizer assim: você não está fazendo o que Deus quer. Se arrepende, se endireita, caminha, se fortalece. A palavra que é pregada. Se a palavra que é pregada aqui não te confronta, não te faz enxergar a verdade de Deus, zarpa fora. É um conselho que eu te dou: não vá para o inferno comigo. Você tem que entender isso?
Estou dizendo para você, de todo o meu coração, com toda a minha meiguice. Alô, pastora, onde é que eu vou achar alguém que fala com tanta brandura e doçura? Pois é, com toda a minha meiguice e brandura. Se a palavra não te confronta, se a palavra não te limpa, se a palavra não te dá uma direção de Deus, se a palavra não te orienta sobre o que Deus quer, se a palavra não te faz entender que você precisa servir a Deus do jeito de Deus, não fica aqui. Porque eu vou para onde foi Sodoma, eu vou para onde foi Gomorra, eu vou para onde foi Caim, eu vou para onde foi Balaão. Eu vou ser tragada como os rebeldes à rebelião de Coré. E se você me seguir, você vai comigo. A palavra do Senhor tem que te confrontar. A palavra do Senhor tem que te iluminar. Pastora, essa palavra cura. Essa palavra libera. Essa palavra prospera. Mas esta palavra te ilumina. Esta palavra te revela Jesus Cristo. Vamos lá? Morte espiritual, não consegue entender a palavra. Morte emocional, mesmo entendendo a palavra, não consegue cumprir a palavra porque é dominado pelo medo, pelo complexo, pela insegurança. Tem dois caminhos, medo e fé. Carta aos Hebreus diz assim, você até fala comigo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Morte espiritual, quando você segue mestres, pastores, pregadores que não te confrontam com a palavra. Diz que Deus vai te receber, você mentindo, o pai da mentira é o demônio. Você já fez um acordo com você, eu vou parar de mentir? Até mentirinha boba, você já fez? Tem aquele negócio, fala que eu não estou. A criança fala, mamãe mandou dizer que não tá. Aqui, qualquer tipo de mentira. Qualquer tipo de mentira. O pai da mentira é o demônio. Qualquer tipo de mentira. Se coloque de pé. Queria fazer uma oração, mas uma oração de guerra. Espanta o sono. Abre o seu coração. Estende a tua mão direita para o alto. Eleva o teu pensamento até o trono da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Entra na presença dele agora e começa a falar com ele. Senhor, o Senhor é a porta das ovelhas. Começa o seu diálogo assim. O Senhor é a porta das ovelhas. Fala, Senhor, eu tenho ouvido. Sabe, uma fala que eu creio que deve alegrar Jesus? É quando alguém diz assim, eu entendi isso aqui. Jesus quer ser entendido. Você entendeu? Fala assim, eu entendi. Essa palavra falou tantas coisas. Você é um dizimista fiel? Por que você está com medo da miséria? Porque às vezes a pessoa é dizimista fiel. Que é assim, não é não, tenha medo mesmo, porque você já é um miserável. Pode ficar rico, é miserável. No céu não entra ladrão. Quem quiser pode pregar o que quiser para você. O que quiser. Mas no céu não vai entrar ladrão. Imagina, não é. Eu vou ungir os dizimistas. Vou ungir os dizimistas no culto da virada. E não vai ser uma unção normal. Não, porque
nós vamos colocar em prova o que Deus tem nos falado aqui. E assim, perde essa sua síndrome de vira-lata. E começa a dizer assim, se Deus quer me dar o melhor, eu vou ter o melhor. Entende? Esse traço de escravo, fala, Senhor, misericórdia. Esse traço, eu vou repreender o pingado, o minguado, o usado. É assim, glória a Deus, né? Quando alguém te abençoa, glória a Deus, né? Tem até brechós chiques aí, não tem nada contra, não é disso que eu estou dizendo. Se alguém tiver alguma roupa bonita, usada, pode me dar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem gente que tem essa maldição. Ele não escolhe, ele não consegue escolher porque não tem condição. É disso que eu estou dizendo. Entendeu? Ficou claro? Mas, Senhor, eu quero repreender a maldição do usado. Eu quero repreender a segunda linha também. Tudo meu é de segunda linha, sabe? É de segunda linha. É tipo 4. É banca. Ó, Senhor, eu quero repreender. Ó, o Espírito Santo vai fazer cair a ficha para pessoas aqui. Você não precisa de roupa de banca. Não, você não precisa. Aqui você depende de grife? Claro que não. Inclusive, pensa isso. Você vai pagar caro só para nome? Para quê? Para quê? É uma discussão aí. Mas eu estou dizendo para você que você não merece o pior. Deus não tem o pior para você. Fala, Senhor, eu preciso consertar os meus altares quanto dízimo e oferta. Não é só dízimo não, tá? Oferta. Ó, caridade é uma coisa, faça. Bondade é outra, faça. Agora, e oferta é outra coisa. Oferta não é caridade. Oferta é honra devida. Ele é digno de honra. Eu honro com a minha vida. Eu honro com os meus bens. Há uma iluminação de alegria quando eu posso ofertar ao meu Senhor, porque eu sei que eu dependo dele. Eu vim dele, ele é o meu Salvador. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu quero que o teu Espírito traga vida para o meu espírito. É isso que você vai pedir para ele. Eu quero vida no meu espírito. Eu quero entender a tua palavra. Trava a batalha e manda o principado de morte embora. Fala, demônios separados para trabalhar na morte espiritual. Abre a boca. Eu não vou orar também não, eu estou rouco e cansado. Você que vai orar. Você vai dizer assim, há principados de morte espiritual. Eu sei que tem, está na Bíblia, eu entendi. Eu entendi que Jesus Cristo triunfou sobre todos eles na cruz do Calvário. Olha, a palavra de Deus, ele vai fazer você perder essa cara carrancuda. Esse mau humor do inferno, esse azedume, esse desânimo, essa prostração, essa apatia, essa sonolência do inferno. Você vai parar de dormir, vai trabalhar, vai contemplar. Dorme as 8 horas necessárias. Não está dentro, acordado. Se você não trabalha de noite, para que dormir de dia, minha gente? Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Fala, principados de morte. Fala, eu entendi. Diga para o céu assim, eu entendi. Jesus é a minha porta. Eu vou passar por essa porta agora. Acolhe a palavra. Tenha uma ousadia de fé. E fala, os domingos vão ser teus. Profetiza sobre a tua vida. Eu vou chegar na igreja de manhã
oro de noite, porque domingo é do Senhor. Vou evangelizar, vou orar, eu vou trabalhar, eu vou lavar a igreja, eu vou lustrar, eu vou ensaiar. Domingo é do Senhor. Fala com Ele. Fala, Senhor, eu vou ter a assiduidade da sua casa. Eu vou entender que as campanhas, os propósitos têm prioridade. Fala, Senhor, tira a minha palavra, a minha soberba. Fala, você tem coragem? Repreende Lúcifer agora. Você tem coragem? Repreende Lúcifer. Quem se opõe frontalmente a Cristo é ele. Mas olha, quem é o principado de morte espiritual? Lúcifer. Fala, Senhor, envia o Miguel. Eu vou pedir o Miguel. Você crê que ele vai mandar? Amém. Eu não tenho dúvida. Amém. Eu vou pedir anjos e eu vou pedir o Miguel. Porque se Moisés precisou, eu também preciso. Fala, Senhor, eu vou pedir o Miguel. Envia para este lugar o arcanjo Miguel. Há um despertar, está vindo um despertamento, está entendendo? Você pode ouvir a voz do Espírito, o som do vento do Espírito, dizendo: você vai despertar, você vai escutar, você vai conquistar a paz, você vai enriquecer sem sacrificar a tua família, sem sacrificar a tua saúde, negociar a tua salvação, sem produzir sentença para a tua vida. Aleluia! Diga: Senhor, repreenda Lúcifer. Eu repreendo. Toma posse. Mas, Senhor, eu repreendo, porque já foi repreendido. Ele foi disputado junto, ele não foi separado na cruz dos outros principados. Então, faça com que a tua espada flamejante. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Morte espiritual. Abre o teu coração agora, Senhor, para todo medo, complexo de inferioridade, domínio de encantamento na minha mente. Eu quero enxergar a verdade. Eu quero enxergar a verdade. Eu quero saber quem é Deus, quem é o diabo, o que é verdade, o que é mentira, quem é de Deus e quem não é. E eu quero me firmar emocionalmente. Fala: o Senhor não me deu. Não, gente, peraí, vocês não estão entendendo. Vocês vão entrar na presença de Deus, você vai falar com autoridade. O Senhor não me deu espírito de medo. Fala de novo: o Senhor não me deu. Algo vai acontecer. Fala: o Senhor não me deu espírito de medo, nem de covardia, nem de fraqueza, nem de timidez. Senhor me deu espírito de ousadia. Senhor me deu espírito de fortaleza. Senhor me deu espírito de sabedoria. Passa agora com o teu sangue do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. Toca no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Visita o meu presente, visita o meu passado, visita a vida em que eu estava no útero, visita a covardia, o complexo e o medo que eu assimilei da minha mãe, do meu pai ou de qualquer outra pessoa. Agora põe a sua mão sobre o seu coração. Pede para o Senhor Jesus tocar em você.
Você vai assimilar dele agora. Dele. Pede para ele te tocar, mas assim, de maneira profunda. 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 Me toca, Senhor. Toca na minha vida, toca na minha alma, toca na minha mente, toca no meu espírito. Rejeita agora o complexo. E chama o Espírito Santo, porque só com ele. Fala, Espírito Santo, entra no lugar desse complexo, dessa culpa. Entra no lugar dessa timidez. Entra. O Espírito Santo precisa entrar. Fala, o Senhor vai entrar. Eu não sou vítima. Fala, eu não sou vítima. Apareceram pessoas que me fizeram mal. Apareceram pessoas que me fizeram bem. Fala, mas eu não sou dependente de nenhuma delas. Diga, eu sou protagonista da minha história. Mas fala com força. Senhor, eu estou me assumindo diante do Senhor. Eu estou me assumindo diante da tua palavra. Eu estou me assumindo ante o nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Fala, Senhor, eu creio. Vai crer, você crê? Você crê? Você crê nele? Então creio em você também, porque ele acreditou. Fala, eu creio em mim, através de Jesus. Eu creio em mim, aleluia, através de Jesus. Agora diga, Senhor, toda palavra é errada, pregação errada, doutrina errada, exemplo errado, liderança errada. Senhor, se eu aprendi que eu não preciso respeitar a palavra de Deus, eu rejeito esse ensinamento. Se eu aprendi que eu não preciso respeitar a autoridade, eu rejeito esse entendimento. Eu me rendo diante do ensinamento da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Agora deixa eu orar por você, Senhor Espírito Santo. Eu quero que você apresente a Deus os teus propósitos. O que o Senhor precisa tocar e multiplicar? Apresenta a Deus. O que está te vencendo? Ansiedade? Pirraça? O que é? Gênio forte? Orgulho? Insegurança? Eu vou pedir para os irmãos, os obreiros, pegarem o sal. Eu vou pedir para eles pararem aqui na frente. Vou pedir para a pastora Leide ungir, consagrar esse sal. Presta atenção. Ela vai impor as mãos dela. E se há poder de multiplicação, ouça, há poder de cura. Eu estou querendo pessoas que vão passar em frente à empresa e a vaga vai aparecer para ela. Estou me fazendo entender? Amém. Estou? Você vai passar em frente à concessionária? Eu não sei o tempo, mas você vai comprar, vai. Se há poder nas mãos dele. Você vai colocar esse sal em alguma parte adoecida do seu corpo e das suas emoções. Mas escuta, é para você servir. É para você se apegar a Ele. Entenda, é para a glória dele. Você entendeu essa parte? Não é porque você merece. E não é porque Ele te ama. Ele te ama, mas não é por isso. É porque a sua vida precisa glorificar o nome dele. Você entendeu isso? Amém. Então começa a apresentar o céu agora. Senhor, eu preciso que a minha vida te glorifique. Eu preciso, se o Senhor me curar, me libertar dessa doença, desse vício, desse perfil, né? Se o Senhor me abrir esta porta, quebrar as barreiras da escravidão, as barreiras do medo, do complexo. Vou pedir aos obreiros que distribuam sal, mas que você não saia em espírito. Vou pedir para o Ministério de Louvor louvar ao Senhor baixinho,
Mas você vai continuar orando e apresentando. de toda glória é o nosso Senhor. Trabalha no meio deste povo. Esta congregação é sua. As ovelhas são suas. Tu és o bom pastor. Nós te conhecemos, aleluia. Conhecemos a tua voz. Você já falou para ele, eu conheço a tua voz. Por isso eu me firmo dentro de mim. Fala com ele, eu conheço a tua voz, eu te escutei. Por isso eu me levanto. Eu sei da tua misericórdia. Eu sei do teu poder. Eu sei da tua bondade. Por isso eu me levanto dentro de mim. Aleluia. Por isso eu sou vencedor. Eu já sou. Eu já sou. Eu já sou vencedor. Eu te conheço. Eu te escuto. E eu sei que o Senhor está me levantando. Obrigada, Senhor, por essa levantada.
nossa oração, Pai. A doce presença do Santo Espírito do Senhor seja com todos vós. Você que acredita, diga